o Maracanã pediu em coro, né? Um coro uníssono. Fica Rodinei. E aí, qual que é a sua opinião? Será que essa opinião daquele momento no Maracanã reflete a opinião da maioria ou de toda a torcida do Flamengo? Independente disso, eu vou trazer aqui para você formar a sua opinião e sustentar ela de uma forma melhor. Eu estou trazendo aqui dados e também a minha visão a respeito do tema. Tá? Então, eu vou passar uns dados, vou fazer uma análise sobre o Rodinei nessa temporada, nesse fragmento recente, e vou dar a minha opinião. Renova ou não renova, tá bom? Então eu te chamo aqui para se inscrever no canal, dar o like no vídeo, enquanto eu rodo a vinheta. E já me antecipando a alguns comentários que vão rolar no chat, a minha opinião não vale de nada mesmo, tá? Não é que eu acho que a minha opinião vale de alguma coisa. Eu estou dando minha opinião por mera liberalidade, apesar de saber que ela não vale absolutamente nada, tá? Então não vem me questionar, a tua opinião vale o quê? Não vale nada, tá? Nada. Vamos lá. Bom, mercado da bola. O que o Rodinei? O Rodinei renova? Fica? Então vamos primeiro falar dos laterais que o Flamengo tem no elenco e tentar entender a correlação que existe entre os laterais de cada lado. Tá? É muito importante a gente entender isso, porque o Flamengo defende contragolpes com 3 homens mais postados em última linha, né? Com um quarto homem que muitas vezes é o Thiago Maia fazendo a compensação. Então, o Flamengo raramente ataca com os 2 laterais ao mesmo tempo. Geralmente, na formação titular, na dupla titular, com o Felipe e o Rodinei, o Felipe fica mais postado, o Rodinei praticamente não fica nessa posição, enquanto o Rodinei alcança a linha de fundo e o Felipe pouco vai até ali, vai muito mais em organização ofensiva e é um cara que preenche mais o meio de campo. Ou seja, enquanto um ataca a profundidade e pouco tem presença defensiva, ou muito menos tem presença defensiva, o outro tem uma presença marcante defensiva e menor ofensiva. Se a gente for olhar a dupla reserva, né, colocasse o Mateuzinho também daria no mesmo, mas eu quero projetar a próxima temporada e, na minha opinião, o Mateuzinho é um cara que precisa ser emprestado, tem muito talento, muita qualidade, mas realmente está precisando dar uma saída do Flamengo, porque não está nada bem, uma temporada medonha dele, né? E aí, o Ayrton Lucas é um jogador que tem aqui um mapa de calor um pouco híbrido aqui entre os dois, mas isso é muito mais uma coisa forçada, porque ele acaba tendo que executar a função do Felipe, ele é bastante utilizado entre os titulares. E o Varela, que é o lateral direito reserva, que é quem herdaria a posição caso de saída do Rodinei, é um jogador com uma presença marcante dentro da própria área, defende muito bem. A grande característica dele é a qualidade na marcação. Ou seja, a gente imagina que o Ayrton Lucas vai ser titular na próxima temporada. Né? Ayrton Lucas e Rodinei pode gerar isso aqui, gente. O Ayrton sobe, avança, dá profundidade, coisa que o Felipe não faz. E para sustentar contragolpe, olha quem fica. Né? Quem fica é o Rodinei. Até peguei um frame até um pouco maldoso, que ele está com orientação corporal equivocada. Mas isso é só um frame, tá, gente? Isso não deve ser considerado. Tá? E aí, nesse cinturão de contragolpe, fica o Rodinei. Gente, essa é a melhor função para ele? Eu acho que unânime que não é. Né? Que não é a melhor função para o Rodinei. Ele não está sendo potencializado jogando nessa função. Mas, jogando com o Ayrton e aproveitando muito do que o Ayrton tem para dar, esse contexto aconteceria mais vezes. Né? O Rodinei está preparado para entregar esse contexto? Ofensivamente, em organização ofensiva, até para o Ayrton atacar esse espaço, muito provavelmente o resto do time vai se movimentar. Aqui o Gabriel já veio acontecendo nesse final de temporada. Gabriel bloqueia um pouco o espaço de avanço do Rodinei.
E a gente viu várias vezes na temporada o Rodinei avançando por dentro, especialmente nessa reta final, até para que ele ficasse menos exposto defensivamente. Mas aí, para não deixá-lo tão exposto, você mata a principal qualidade dele, que é a profundidade. Então a gente até vê uma presença marcante dele aqui por dentro, que não é muito a dele, né? Não é nada a dele, é muito mais a do Mateuzinho, por exemplo. Não é nem a do Varela também. E aí, gente, ao imaginar isso, a gente tem que avaliar o que ele tem de valência e o que ele tem de fraqueza, né? Então ele vai ser mais exigido defensivamente e menos ofensivamente, ele não vai poder ter tanta liberdade como ele tinha com o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz não é eterno, infelizmente. Então, na era do Dorival, ele foi o 10º jogador que mais jogou, que mais entrou em partidas, iniciou partidas, com 25 jogos. 5 assistências, o 4º melhor. 16 chances criadas, apenas o 7º melhor, né? Eu acho que muita gente imaginava números superiores. Né? E vamos desconstruir um pouco isso. Precisão de passes, ele é o 20º, né? 20º do elenco, com 84% só de passes precisos. Eu desconsiderei aqueles que tinham pouquíssimos passes trocados, tá? 12 passes-chave precisos, o 6º. 76 cruzamentos, ou seja, o primeiro que mais cruzou ou tentou cruzar, né? Aqui são cruzamentos, certos e errados. 24% da precisão dos cruzamentos, o 13º do elenco nesse fundamento. 122 dribles, o segundo que mais driblou. Sabe quem foi quem mais driblou? Isso parece até loucura, né? Na era do Dorival, quem mais driblou foi o Everton Cebolinha. Ele é um jogador muito interessante, o Cebolinha. Um pequeno parêntese nesse vídeo. Por sinal, você deu o like? Deixa o like aí e se inscreve no canal, que você esqueceu. Eu tenho certeza que você esqueceu. Vamos voltar aqui para a análise. Drible certo, 70% é um ótimo número, o 7º do elenco, mas é um ótimo número. Assim, 2% mudam muita coisa. O Everton Ribeiro, que é um baita driblador, tem 73%. Desarmes, 76 desarmes, é o 5º. E o Ayrton Lucas, que é reserva, é o 3º nesse fundamento. Ou seja, aquele cara mais ofensivo, né, que muitas vezes está tendo que ficar preso para jogar com o Rodinei, ele é um bom marcador. Né? Ele é melhor marcador do que o próprio Rodinei. 77 interceptações, o 10º somente. O Ayrton é o 5º. Né? Então, gente, eu acho que por esses números fica muito claro a discrepância entre os números ofensivos do Rodinei, que a gente pode considerar aqui dribles, pode considerar aqui assistências, passes chaves precisos e número de cruzamentos, né? Um jogador de muita profundidade. Os números defensivos dele já são muito abaixo, né? Fora a precisão de passe também muito abaixo. Como que ele vai ser mais exigido na próxima temporada? Né? Como que vocês imaginam que o Flamengo vai segurar, por exemplo, o ataque com o Vinícius Júnior no Mundial? Então, o Rodinei ele trouxe muito para o Flamengo nessa reta final, né? Especialmente ofensivamente. Fez partidas muito boas na era Dorival, embora não tenha terminado a temporada tão bem quanto iniciou essa era Dorival. Mas o torcedor rubro-negro precisa fazer uma análise um pouco mais fria. O Rodinei já tem 30 anos, ele já não é mais um garoto, tem 6 anos de clube, é um jogador experimentado em todo quanto é posição, extremamente carismático. E aí é uma qualidade e talvez até um problema. E olha que loucura pode parecer essa opinião, tá? Eu já peço desculpa por ela, porque realmente é uma opinião embasada num argumento de baixo nível, porém talvez igual nível com o que a gente entende aqui na sociedade do futebol brasileiro. O Rodinei, insistentemente, é escalado, sai do Flamengo, volta para o Flamengo, e está sempre jogando, né? Sempre no grupo. Ele é um cara muito agregador, querido por todos, e todo treinador acaba escalando, porque ele tem qualidades ofensivas muito grandes e porque ele está muito bem ali posicionado dentro do grupo. Será que
mantendo o Rodinei como uma opção de elenco, que pode sim ser uma opção interessante, você ter um lateral, uma opção de segundo tempo, um cara que te entregue a profundidade, te entregue jogo de linha de fundo, isso é interessante, tecnicamente. Mas será que quem lá estiver, Dorival, por exemplo, terá coragem de tirá-lo, sacá-lo do time após 2 títulos junto com ele? Será que o Varela vai ter o espaço que ele precisa para ganhar ritmo, por exemplo, até o Mundial? Então, essas dúvidas me fazem não querer a renovação. Eu acho que o Rodinei é ruim? Não. Eu acho que o Rodinei vai jogar num clube pequeno, se não renovar com o Flamengo? Não, ele vai continuar na primeira ou no máximo segunda prateleira do futebol brasileiro. Vai fazer um bom contrato, muito provavelmente. Mas e a presença dele no elenco do Flamengo, tecnicamente, poderia agregar como uma opção de segundo tempo. Então, assim, parecer técnico, sim, renova com o Rodinei se não for muito caro. Para ter uma opção, né? O nível de opções de laterais direitos no futebol mundial não é tão grande. Mas um parecer mais, assim, conhecendo o que é o Flamengo, entendendo a realidade, tanto de arquibancada, quanto de elenco, quanto de ambiente do clube, talvez eu não renovaria, só para evitar que o clube continue ali preso a essa mesma ideia, a esse mesmo atleta que já tem os seus defeitos conhecidos por todos. Tá? Especialmente num contexto de temporada que deve ser uma temporada de afirmação para o Ayrton Lucas, que deve ser uma temporada de titularidade absoluta para o Ayrton Lucas. E esse casamento não vai potencializar o camisa 6 do rubro-negro, tá bom? E o camisa 6 do rubro-negro, Ayrton Lucas, esse sim, é um jogador que o Flamengo precisa renovar, contratar em definitivo para ontem, custe o que custar, porque é um cara difícil de você encontrar por aí. Jogador raro, que eu vou fazer um vídeo para falar um pouco sobre isso. Tá bom? Então, muito, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Se você divergir de mim, até porque a opinião é bem controversa, né? Comenta aí, tá bom? Falou.